Amém. Vamos cantar agora Só com Teu Deus, hino 415. Amém. Vem Santo Espírito agora. Hino 161. Pedimos a orar, vem com poder inspirar-nos, sim, vem nos reavivar, vem como água ao sedento.
Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui, ver esse povo que procura o melhor lugar do mundo. Aonde é? Aos pés de Jesus, melhor lugar do mundo. E quero dizer que hoje, até no pôr do sol de hoje, terminou o nosso jejum de mídia. Mas eu gostei tanto que eu acho que eu vou continuar o jejum. Está muito bom, graças a Deus. Me livrei de um monte de informações, etc e tal, desse mundo aí fora. E eu gostei muito do jejum. Eu vou ver se Papai do Céu me ajuda aí a nós mantermos mais vezes esse tipo de jejum também. É uma alegria ter as visitas aqui. Ficam bem à vontade, sintam-se bem e nós somos muito felizes por tê-los aqui conosco. E com esse espírito nós vamos louvar ao Senhor, cantando o hino Quero Ter Jesus Comigo, número 400 do nosso inário. Vamos ficar todos em pé e vamos louvar ao Senhor cantando este hino. Vamos agora, os que puderem, nos ajoelharmos para orarmos ao Senhor. Bondoso Deus, adorado Pai, Pai amorável, diante de Ti estamos, prostrados, Te adorando, na plenitude do Teu santo nome. E em espírito e verdade. Aceita a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão. E muito nós te agradecemos, Senhor. Principalmente pela tua misericórdia que renova cada um de nós todas as manhãs. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado também porque até aqui tu nos ajudou.
E nós nos colocamos em tuas mãos, porque nós temos certeza que nós trilhando o teu caminho, caminho estreito, mas é caminho da salvação. Muito obrigado, Senhor, também porque estamos aqui, recebendo o teu amor eterno, o dom da vida, paz, saúde, que é um bem precioso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, porque tu nos orienta nos teus caminhos, e passo a passo, degrau a degrau, nós galgamos a escada da santificação. Muito obrigado também, Senhor, porque tu escolhestes para nós hoje o pastor Palma, para trazer a mensagem. Por isso nós pedimos a tua iluminação a ele, Senhor, que ele fale das coisas dos altos, para que nós possamos nos alimentar desse maná dos céus e pormos em prática as instruções que aqui vamos receber. Abençoa também, Senhor, as nossas queridas visitas que se fazem presente no nosso meio, que elas se sintam bem, que elas sintam o toque do teu Santo Espírito, que elas sintam também o desejo de voltar outras vezes mais. E nós aqui as receberemos de braços abertos. Abençoa também, Senhor, nesse momento, os ofertantes e os dizimistas. Que estes valores, que estes recursos sejam para pregar o Evangelho em todo o mundo. Abençoa-nos, livra-nos e salva-nos para o teu reino. Por Jesus. Amém. Traziam as ofertas aos pés do Salvador, e todo sacrifício mostrava sede amor. Em uma oferenda tornava-se em calor, a todas aceitava o Rei Salvador. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, e digo mais sincero, do impuro coração. Aonde entrarei? Para a honra e glória do Senhor, nós agora ouviremos uma mensagem musical cantada pelo irmão Cláudio. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho
salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor ou sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente. Vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado no morro de cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor ou sacrifício. Ele abre os braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Amém. Boa noite, irmãos. Aos nossos amigos que se encontram conosco, eu quero dizer de que é um motivo de muita alegria e felicidade para nós. Estarmos na casa de Deus e na presença deste Deus que você e eu conhecemos é algo muito maravilhoso, é algo salutar. Irmão Cláudio, muito obrigado pela linda mensagem. Esta mensagem motiva o seu coração, o meu coração, para nos colocarmos juntos diante do grande Deus e ouvirmos a sua voz. E ao ouvirmos a sua voz, possamos adequar o nosso caminhar, o nosso andar, de acordo com os seus ensinos, de acordo com as suas orientações. Amém? Abra o livro sagrado, lá no capítulo 10 de Marcos. Capítulo 10 de Marcos. Começando pelo
versículo 46. Diz: e foram para Jericó. Quando eles saíram de Jericó juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Este milagre que ocorrera é muito conhecido. É conhecido da sua pessoa e da minha pessoa também. A despeito disto, eu quero convidar a você para juntos construirmos em nossa mente, em nosso coração, o cenário deste milagre. Começa o texto dizendo que e fora para Jericó. Jesus e a multidão que o cercava, os discípulos e muitos alunos que ali estavam ao derredor de Jesus, estavam vindo de algum lugar, de um determinado lugar. E agora eles encontram-se em Jericó, próximo do lugar do destino que Jesus queria ir e queria chegar. Jesus estava indo para a cidade santa, Jesus estava indo para Jerusalém. E ele tomara aquele caminho, este caminho passava dentro da cidade de Jericó. Conforme já dissemos, sempre que um mestre, ele caminhava na direção de Jerusalém, com o intuito de ir para lá ministrar em Jerusalém, uma daquelas festas que ali eram realizadas. Esta festa a qual Jesus estava indo para ministrar era a festa da Páscoa. Aqueles que iam circundando Jesus, eis ali a grande oportunidade para o Mestre Jesus ensiná-los, orientá-los, instruí-los, basicamente naquelas indagações, naquelas perguntas que eles próprios faziam a Jesus. Em se tratando de que Jesus passara entre aquela cidade, por aquele caminho que era o caminho principal que dava acesso a Jerusalém, aqueles que não iam para Jerusalém, para a festa, eles iriam permanecer ali. Eles se colocavam à beira do caminho. E uma vez à beira do caminho, eles despediam, desejando uma boa viagem para aqueles peregrinos, aqueles que iam a Jerusalém. Junto desta multidão, os discípulos que ali iam, os alunos que estavam ali indagando e querendo aprender mais do Mestre Jesus, também tinha a obrigação de ir crianças, de idade de 12 anos, eles tinham a obrigação de ir a Jerusalém, desde que este caminho não fosse um caminho mais comprido do que 25 quilômetros. Era a distância de Jericó até Jerusalém. Jesus
entrara dentro de Jericó. Estava passando por Jericó. Agora, saindo de Jericó, ele encontra-se com alguém que estava lá junto da porta norte de Jericó. E ali estava um mendigo. Ali estava alguém mendigando. Ali estava alguém suplicando, pedindo por aquilo que ele carecia. De imediato você e eu podemos pensar de que ele carecia, ele precisava suprir as suas necessidades físicas, mas não tão somente as suas necessidades físicas. Ele carecia, ele precisava suprir necessidades de ordens espiritual ou espiritual. Ele carecia, meus queridos, materialmente, mas ele carecia também espiritualmente. Ele estava mendigando, ele estava pedindo, ele estava suplicando pelas coisas materiais, mas, meus queridos, em essência, ele estava suplicando por coisas de ordem espiritual. Ou espiritualmente, ele carecia, ele precisava. Meu querido, este que estava mendigando, ele era um cego. A sua necessidade em sua pessoa, ou a sua condição em sua pessoa, ele era um cego. Ele não tinha, meus queridos, a condição de ver. Ele não tinha a condição de perceber. Ele não conseguia refletir, porque ele era um cego, ele era desprovido da visão. Ele era um oftalmico, era um homem doente na sua visão. Ele tinha no seu globo óptico, ele tinha uma enfermidade, cuja esta enfermidade lhe roubava a capacidade de ver, a capacidade de enxergar. A doença da qual ele estava acometido era a oftalmia, que era exatamente aquele olho que estava enfermo, aquele olho que estava machucado, aquele olho que estava ferido por muitas e muitas razões, mas a razão básica qual enfermava a visão das pessoas era o sol que incidia de uma forma muito radiante, muito forte, no caminho daqueles que peregrinavam, daqueles que estavam andando. Note este mendigo cego que estava agora à beira do caminho. O sol incidia, os raios incidiam sobre os seus olhos e o faziam cegos, ou fazia cego materialmente falando, ou fisicamente falando, mas sobretudo, meus queridos, ali estavam os raios da maldade, do pecado incidindo sobre o coração daquele homem. Incidia a visão daquele homem espiritualmente falando. Os olhos da sua alma, do seu coração, estavam cegos. Ele não via espiritualmente falando sua condição. Em sua pessoa um cego, em sua circunstância um mendigo, aquele desprovido do suprimento material. Ele pedia, ele implorava daquilo que carecia em sua residência. Sua condição em sua residência, meus queridos, eu diria Jericó. Uma cidade amaldiçoada. Uma cidade com maldição. Encampava ali a maldição. Quando você lê lá em Josué capítulo 6, versículo 26, ali Josué, ele escreve dizendo daquilo que Deus pronunciou. Deus pronunciou ali
um esconjuro. Deus esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levanta, ou seja, que levantar, reedificar esta cidade. Esta cidade foi destruída. Esta cidade encontra-se em ruína. E Deus, através de Josué, diz: aquele que reconstruir esta cidade, ele será esconjurado. Em outras palavras, ele será amaldiçoado. E nós encontramos o cumprimento do dito sagrado através do profeta. Lá em 1 Reis, no capítulo, você lê lá no capítulo 16, versículo 34. Aqui diz de que Hiel, o betelita, ele edificou Jericó. Ele construiu Jericó. E diz-nos que à medida que ele ia construindo Jericó, os seus filhos iam morrendo. Na fundação de Jericó, o seu filho primogênito morreu. Quando ele assentou às portas de Jericó, o seu filho mais novo morreu. Os estudiosos, eles dizem de que a morte desses filhos, deste construtor de Jericó, Hiel, eles morreram sendo sacrificados. Na fundação deste templo, eles sacrificaram o filho mais velho de Tiliel. E vamos dizer, na inauguração deste templo, eles ofereceram em sacrifício Segube, o filho mais moço de Eliel. Meus queridos, foi um sacrifício hostil, perverso, dizendo de que este sacrifício hostil, perverso, estava sendo realizado em nome da fé, em nome da religião. E eu quero dizer, concluindo este pensamento, este raciocínio, eis aí a razão por que Jericó foi amaldiçoada. Ela foi amaldiçoada porque alguém atrevidamente reconstruiu-a. E ela tornou-se uma cidade outra vez famosa. Os grandes estadistas, até mesmo os sacerdotes, os levitas, eles moravam nesta cidade. Diz-nos que em torno de 20 mil sacerdotes e outros 20 mil levitas, eles prestavam serviços, ministravam em Jerusalém os serviços religiosos, os serviços espirituais. E quando eles não tinham sido convocados, eles permaneciam ali em Jericó, desfrutando ali das regalias desta cidade. Note, era uma cidade habitada, era uma cidade preferida, mas era uma cidade amaldiçoada. Deus não considerava esta cidade uma cidade importante. Esta cidade deixara de ser importante diante dos olhos de Deus, porque ela fora reconstruída, contrariando os ditames do Senhor, contrariando a vontade de Deus. Ali na porta norte, estava este mendigo, estava este homem desprovido da visão, acometido de oftalmia física. Mas, meus queridos, estava alguém também acometido de oftalmia da alma, oftalmia espiritual. A sua constância, eu quero analisar a constância deste homem, o mendigo, o cego de Jericó. Apesar da oposição da multidão, continua clamando por Jesus. Apesar do impedimento da multidão, de que ele falasse, de que ele se pronunciasse, de que ele indagasse, quem é, o que está acontecendo? Quem são estes que estão vindo?
Quem é este que eu estou pressentindo em meu coração, em minha mente, que está vindo entre a multidão? Quem é este que eu estou pressentindo, ou seja, percebendo as suas pegadas diferenciadas entre a multidão? Quem é este que eu estou percebendo o seu caminhar de uma forma distinta entre a multidão? E a resposta foi-lhe dada: é Jesus. É Jesus. E diz-nos que ele começou a falar, e foi intensificando aos poucos a sua voz. Ele não mais falava, ele gritava: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Através do seu pressentimento, meus queridos, ele entendeu que ali estava vindo um homem importante. Ali estava vindo o filho de Davi. E ele entendia que estava vindo ali o Messias. Ele estava entendendo, meus queridos, que era aquele que tinha poder salvador. Ele estava compreendendo que era aquele que tinha o poder redentivo em suas mãos. Diz-nos que a multidão se moveu no sentido de fazê-lo calar-se. Mas ao mesmo tempo eles entenderam como obstacular, como impedir o anseio deste homem, que é estar diante daquele que pode. Como impedir esta oportunidade áurea para aquele homem, que poderia estar diante daquele que era o suficiente, capaz de dar aquilo que ele não tinha. Ele não tinha visão, ele não conseguia perceber, ele perdeu a sua percepção, ele perdeu a sua visão, ele estava cometido desta enfermidade terrível, oftalmia. E meus queridos, nesta hora a multidão, entendendo que não deveriam jamais obstar, impedir a grande vontade, o grande desejo deste homem estar na presença de Jesus. Agora eles vão a este homem e trazem este homem. Este homem, ele vem pulando, ele vem saltando. Diz-nos que ele deixou o que mais de importante ele tinha. Ele deixou a sua capa, porque ele sabia que aquilo que era mais importante para ele, para si, era algo terreno, de natureza terrena. Agora ele sabia que iria encontrar-se com Jesus. Ele iria encontrar-se com aquele que tinha o poder, aquele que tinha honra, aquele que tinha fama. Era o Filho de Deus, aquele que era igual a Deus. Este que era igual a Deus, ele tinha poder suficiente e capaz para resolver todos os problemas deste mendigo, agora cego, resolver os problemas físicos e os problemas espirituais. Seu grande anelo era pôr-se em contato com Jesus, o filho de Davi. A sua constância. Note, analisamos com você a sua condição, analisamos a sua constância. Ele poderia em algum momento, meus queridos, desanimar. Ele poderia, diante da acusação, diante dos impedimentos, diante dos embaraços, ele poderia desanimar, deixar de avançar, ele poderia retroceder, ele poderia voltar, meus queridos, aquilo que era mais importante humanamente, voltar ao lugar de um mendigo, apenas usufruir de uma capa. Mas ele resiste os embaraços, e ele avança, ele vai até a presença de Deus, ele vai até a presença do glorioso, ele vai até a presença do Filho de Deus, ele vai à presença daquele que tem honra, daquele que tem glória.
a sua constância, apesar da oposição da multidão, continua clamando por Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A verdadeira fé não se deixa intimidar pela opinião dos vizinhos. Eu gostaria de, neste momento, me valer deste pensamento e trazer algumas lições, algumas aplicações para a sua vida e para a minha vida. Apesar da oposição da multidão, você e eu deveremos continuar clamando por Jesus. Apesar dos embaraços, eu e você deveremos nos decidir em favor, meus queridos, da fé, em favor da confiança. Confiança essa que nos leva a ter a certeza de que Deus pode. Deus pode resolver aquilo que é material, aquilo que é físico, aquilo que serve de embaraço para a sua vida física, materialmente falando, mas Ele pode resolver os embaraços da sua alma, da minha alma, os embaraços de meu caráter, de minha conduta. Se, meus queridos, a verdadeira fé não se deixa intimidar, se eu tenho fé, se eu tenho confiança, eu não irei deixar, eu não deixarei a glória, eu não deixarei a honra, e esta glória e esta honra eu encontro no Filho de Deus. Você encontra-se ou encontra no Filho de Deus. Seu galardão, Jesus, o glorioso Filho de Deus, presta atenção ao mendigo. Ele parou. Ele poderia dizer: eu sou um homem cheio de honra, eu sou um homem cheio de poder, eu sou um homem cheio de capacidade, de inteligência, eu sou um homem intelectual, eu sou um homem que tenho a teologia na minha mente, no meu coração. Eu não deverei me ater diante de um homem comum, de um homem simplista. Meus queridos, diz-nos que ele parou, ele se deteu, ou se deteve. Jesus o glorioso parou. Jesus o glorioso valorizou aquele mendigo. Jesus o glorioso, ele valorizou aquele homem cego. Chamou. E no momento em que ele chamou, ele veio. E quando ele veio, Jesus agora faz uma prova. Prova este homem. Quando você lê lá no versículo 51, diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Jesus não sabia, não conhecia as necessidades deste homem. Claro que sim. Ele faz esta pergunta, esta indagação, com o intuito de provar este homem, colocá-lo à prova. Ele quer confessar, ou seja, quer provar, levá-lo a confessar, declarar de sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Através desta pergunta, ele quer levar este homem a declarar, a confessar a sua fé em Cristo Jesus como seu Salvador. Curou. 52 diz-nos assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Sim, chamou, provou, mas cura-o também. E sobretudo o faz seu discípulo, o faz seu seguidor. Nesta noite
Jesus quer fazer tudo o que fez em relação a esse mendigo. Tudo o que fez em relação a este cego. Aquele era cego fisicamente. Eu e você poderemos estar acometidos de uma outra doença. A doença da alma, a doença espiritual. Nós temos a oftalmia da alma. Temos a nossa visão espiritual embaraçada. O Jesus que curou Bartimeu, Ele pode curar o homem moderno, o jovem moderno. Jesus que tirou Bartimeu dos embaraços físicos, Ele pode tirá-lo dos embaraços espirituais. Se você até o então tem relutado ser um discípulo, ser um seguidor, ser aquele que com determinação caminha na direção de Jesus, caminha em Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Meus queridos, é este caminho que nos leva a Jerusalém celestial. É este caminho que nos leva na presença de Deus. Mas para você ir por este caminho, você deve deixar de ser um cego espiritual. Eu preciso deixar de ser um cego espiritualmente falando. A partir do momento que eu deixo Cristo Jesus, o grande oftalmologista, através do Espírito Santo, remover as escamas da minha alma, que é o pecado, a iniquidade, eu passo a vislumbrar o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. Não existe um outro caminho que nos leva ao Pai. Não existe um outro caminho que nos leva ao reino glorioso. Não existe um outro caminho que nos leva para a eternidade. A cura daquele cego ocorreu num momento, num ato, num espaço pequeníssimo, mas a atração durou para sempre. Continua durando. Meu querido, é a atração de Jesus, é a atração de Deus, que traz você e eu para Ele, que traz a esta igreja para Ele, que traz os amigos para Ele. Sim, esta atração não é por um pouco de tempo. Esta atração é para sempre. Esta atração está em seu favor, em meu favor, em favor desta igreja. A partir do momento que eu não digo não, eu digo sim, esta atração, a atração de Deus sempre estará em seu favor. A cura é por um momento, é por um instante. Ocorre num pequeníssimo tempo, mas a atração perdura. Diz-nos a parte final do versículo, o versículo 52. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Ele seguia a Jesus pelo caminho certo, pela estrada certa. Caminho este único que pode levar-nos ao Pai, levar-nos ao céu, levar-nos à eternidade. Esse é o único caminho. Meus queridos, para você ir, para eu ir por este caminho sem nenhum embaraço, eu preciso deixar o oftalmologista, especialista, remover de meus olhos, da alma. Você deve deixar este oftalmologista especialista remover as escamas da visão de tua alma, de teu coração.
para que você possa enxergar agora, sombrear esta visão espiritual, esses olhos espirituais, e ver no horizonte, ver o céu, ver a glória, ver a eternidade. Eu concluo dizendo daquela experiência que envolveu o imperador Adriano. Ele acidentalmente atirou os olhos de um de seus servos. E agora, triste, entristecido, querendo compensar este seu servo, disse: meu servo, escolha o que você quiser, eu te concedo, eu te darei. Mas este servo de Adriano, o imperador, não sabia dizer uma outra coisa: eu quero tornar a ver, eu quero ter de volta os meus olhos. Meu querido, Bartimeu não tinha os seus olhos. Este servo do imperador Adriano não tinha os seus olhos. O que você não tem? O que você não tem? Aquilo que é importante, fundamental para garantir a sua experiência diante de Deus, caminhando com Deus e andar com Deus por toda a eternidade. O que você não tem? O que você não tem, meu querido, no sentido moral e espiritual, é possível que esteja impedindo você caminhar com Deus. Diz-nos a parte final do versículo 52. Diz que aquele outrora cego, aquele outrora mendigo, seguia Jesus estrada fora. Que eu e você possamos seguir Jesus estrada fora, cuja essa estrada vai nos levar, meus queridos, não a Jerusalém terrestre, vai levar-nos à santa cidade, à santa Jerusalém, a Jerusalém celestial. Eu pergunto, você quer tomar esta vereda, este caminho, esta estrada, e chegar lá? Se é o seu desejo, coloque a sua mão lá no alto. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que possamos todos envergar este caminho e andar com Deus, não somente aqui, mas na eternidade. Que Deus nos abençoe para isso. Amém, Senhor. Continuando a adoração a Deus, depois de ouvir essa mensagem, vamos adorá-lo agora cantando o hino Abre, Senhor, os olhos meus, do nosso inário 401. Quero ficar contigo.
e a paz fluir. Abre, Senhor, o ouvido meu, eu quero ouvir. Abre, meu Pai, o coração, quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti, enche-me o ser com teu amor. Toma-me, vem nos braços teus, ó meu Senhor. Curvemos a nossa cabeça. Grandioso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento feliz na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua voz audível que falastes aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Voz esta que se apresenta com poder, a ponto de poder abrir os nossos olhos da alma e levar-nos a vê-lo, contemplá-lo, termos assim uma antevisão e vermos a Ti na sua forma gloriosa, na sua forma majestosa e cheia de poder. Tome-nos, Senhor Deus, transforme-nos e qualifique-nos para um dia estarmos no céu e vivermos o céu contigo. E um dia estarmos na terra restaurada e ali vivermos para todo sempre. Tome os nossos amigos, motive-os na fé. Ajude-os também um dia estarem nesta experiência e poderem viver eternamente a experiência de estar ao lado do divino e eterno Pai. Tudo isso nós te pedimos na pessoa de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.